Nós vamos ver o que Deus tem para nós hoje. O texto diz assim, ó: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Até aqui. Deus fala conosco. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E os que creem que possam dizer amém e amém. Em nome de Jesus. Podeis tomar assento. A gente precisa entender a diferença entre o pecado de Saul e o pecado de Davi. E durante muito tempo, por falta de conhecimento, eu achava injustiça Saul ter errado e Deus ter o rejeitado, e Davi ter errado com proporções devastadoras, ainda sendo tido ou conhecido como o segundo coração de Deus. E eu ficava pensando: Senhor, será que houve dois pesos? Estou aqui, tá? Sem conhecimento, e a gente viaja. Somos seres pensantes, cabeças pensantes. E a gente sabe que Deus não é injusto. Nós precisamos esclarecer a diferença entre o pecado de Saul e o pecado, do seu sucessor, Davi. Amém? Vamos mais uma vez? A diferença entre o pecado de quem? E o pecado de Saul, querido. Vou mudar a ordem. Vou falar do sucessor Davi, o grande rei Davi, que vinha então da tribo de Judá, da onde subsequentemente chegou Jesus, né? E o pecado de Davi era um pecado contra a santidade de Deus. Vós sois santos. Vira para o teu irmão e diz: vós sois santos. E é interessante o seguinte, irmãos, Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque vós sois santos. Em vós habita o Espírito de Deus. E esse pecado, propriamente dito, quanto à santidade, houve um preço a ser pago, porque é tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, mas foi perdoado, porque Deus sonda o coração de Davi e vê que Davi, no Salmo 23, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Ele reconhece ali o pastor dele, tinha alguém acima dele. Saul, o seu antecessor, tocou ou tentou tocar na autoridade de Deus. E uma vez pós Lúcifer ter decaído, o Senhor nunca mais aceitaria ninguém que tocasse na sua autoridade. Por isso que Deus rejeita Saul. Um tenta tocar na autoridade de Deus e o outro tenta tocar na santidade de Deus. Quanto à santidade, há perdão. Quanto à autoridade de Deus, o Senhor abomina. Preste atenção nisso, é importante para líderes, liderados. Isso é extremamente importante. E o pecado de Davi, o Senhor vai lá agora, ó. Aí o primogênito, aquele que havia nascido com Batseba, morreu, aquela coisa toda, aquela situação toda. E com Saul, o Senhor vai lá e rejeita. Ainda vira para Samuel e diz assim: por que tu está insistindo nele? Já não te disse que rejeitei? Em outras palavras, na minha autoridade, ninguém irá tocar. E o texto diz que Saul, subtil Saul, oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Mais à frente, Samuel vira e diz assim: por acaso, obedecer não é melhor que sacrificar? Se tu tivesse obedecido, não era melhor agora, Saul, de tu querer sacrificar? Pois o seu sacrifício Deus não receberás. Mas ainda depois de ter dito tudo isso, ele ainda tenta sacrificar. Samuel vai lá e tenta. É inútil, é em vão. Você vê que a soberania da decisão de Deus está acima
de qualquer coisa. E Deus já havia rejeitado, rejeitou, permaneceu, e não houve jeito, não houve mudança, não houve. E quando o texto diz que o Senhor, arrependo-me de ter constituído Saul rei, não é que Deus está mostrando um sentimento de arrependimento. Não, não, não. A tradução não é isso que ela diz. A verdadeira tradução diz: entristeço-me. Há uma tristeza em mim de ter constituído Saul rei. O Senhor se entristece com as nossas quedas. Não tem prazer na nossa derrota. Não tem prazer na nossa perca de visão. Não tem prazer em nada disso que venha desabonar uma conduta ou venha nos afastar dele. Ele não tem prazer. E o texto diz assim no versículo 8: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Ele não podia sacrificar, ou melhor, eles não podiam sacrificar antes do prazo determinado de 7 dias. E ele até então faz tudo certo. Pastor, qual é o tema dessa meditação? Que eu quero que jogue aí no Data Show. O tema da meditação, querido: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não adianta um princípio lindo, uma história linda no início, se mais à frente o resultado é drástico, trágico, terrível, apavorante. Isso aí é algo para mim e para você. Ou vou melhorar isso aí, isso é algo para mim e depois para você. Não adianta. E é o tempo todo como se o Espírito dissesse: melhor, filho, é o final das coisas do que o princípio delas. Não adianta ter um princípio muito bonito. Não adianta ter um princípio muito florido. Você lembra quando o Senhor te chamou? Né? Eu vim da Igreja Universal, me converti lá muitos anos atrás, e tinha uma música lá que dizia assim: você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão? Você não conhece não? Pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando. Mas o tempo foi passando. E a paixão se esfriou. E a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, ó meu Senhor, responda-me por quê? Responda-me por quê? Aí vem a resposta de Deus para minha vida e para a tua. Você precisa ser obreiro aprovado. Isso é para mim e para você. E não será acusado por ninguém. E andar como meu filho andou. E amar com genuíno amor que eu te dei. Se me buscar na palavra, se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe a minha palavra, eu dou-lhe minha palavra, e me achará, e aprovado serás. E aprovado será. Melhor, queridos, é o final das coisas do que o princípio delas. Um dia Deus me chamou, um dia Deus te chamou, te separou. Sei lá por que cargas d'água tu perdeu o foco, perdeu a visão. E eu quero dizer para você que Saul faz tudo certo. Ele esperou os 7 dias determinados por Samuel. Só que houve um atraso, ou não houve atraso nenhum. Deus já sabia, ou já conhecia o coração de Saul. Permitiu que
Samuel chegasse depois do horário instituído pelos homens. Cuidado com o horário dos homens, irmãos. Nunca bate com o horário de Deus. Toca no teu irmão e diz isso para ele. Cuidado com o horário dos homens, porque ele nunca bate com o horário de Deus. E aí a gente vai olhando que Saul, como rei, começa a olhar o povo dispersar, começa a olhar o povo demandar, e ele começa a pensar: meu Deus, eu vou ter que aqui fazer a minha parte, eu vou ter que tomar a frente, não tem jeito. Eu acho que Samuel dormiu, eu acho que Samuel não virá, eu vou ter que fazer. E a Bíblia diz: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas. Irmãos, ali começava a ruína de um homem que começou muito bem. Ali iniciava-se o fim de um rei. Ali iniciava-se o fim de um reinado. Então disse Saul: trazei-me aqui, diz o versículo 9, o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Deus faz tudo certo, as pessoas certas, das posições certas. Eu poderia dizer para você aqui que muitas das vezes o Senhor tem aguardado por ti, esperado. Estávamos falando isso em escola bíblica dominical aqui, tratando sobre o Salmo. Inclusive quero fazer um convite para você, às 9 horas da manhã aqui, vale a pena estar aqui, irmãos. Escola bíblica dominical, estávamos falando aqui a respeito disso, que Deus não perde batalha. Quando Deus te manda ir a um hospital fazer uma visita e tu diz: ah, não, eu não vou, eu estou cansado, eu preciso ficar em casa. Eu quero dizer para você, não é para você perdeu o privilégio, mas saiba você que Deus vai enviar alguém no teu lugar, porque aquela alma a qual Ele quer que receba a presença dEle, o Espírito dEle, essa alma não ficará perdida. E hoje Deus quer me dar uma sacudida, te dar uma sacudida. Cadê aquele gás que tu tinha no início? Cadê aquele pique que tu tinha no início? Cadê aquela vontade que outrora tu tinha? Cadê? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ei, querido, você tem que entender isso em amor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O princípio, querido, pode ser que comece a mostrar para mim e para você que foi muito bom, foi muito legal, tu marcou uma história, foi algo bonito, mas e no final? No final, cadê ele? Cadê ela? Eu estava ontem cortando o cabelo, aparando o pouco que me resta. Não ria. É quase fazer o pé do que cortar o cabelo. E de repente eu estava lá e um homem falando um monte de besteira, um monte de bobagens. E de repente o rapaz cortando o cabelo, que é o sobrinho do nosso diácono Vinícius, falou: pastor, o senhor acredita? Pastor, o senhor acredita que um dia eu olhei para esse homem e me espelhei nele? Eu quis ser obreiro na igreja de onde eu sou. Pastor, ele foi obreiro lá 12 anos. Ele era um homem quente, um homem fervoroso. E aí o Espírito me incomodou. Eu falei: eu preciso falar para ele. Eu falei: querido, vem aqui. E ele se aproximou de mim, eu abracei, e no pé do ouvido dele eu falei: acaso Deus é Deus de habitar e deixar de habitar? Acaso, quando Paulo vai dizer: vós sois templo do Espírito Santo, um dia Deus quer fazer morada na tua vida, no outro Ele não quer mais. Um dia Deus quer fazer a diferença na tua vida, no outro Ele não quer mais. Será que Deus quer de mim, de você, fazer morada perpétua dentro do nosso ser, dentro da nossa alma? Em outras palavras, será que tu não entende que melhor é o final das coisas do que o princípio delas? Tu foi um excelente obreiro, muito dedicado, muito afinco, mas e agora? De que valeu tudo isso? Ou do que vai te valer tudo isso? Você dizer: eu quero fazer do meu jeito, da minha vontade, mediante o meu querer, quando o Espírito vira e diz assim: não, vós não se manda mais. Você não manda em você, você não consegue mais mandar em você. Você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então a minha caminhada e a tua tem que ser rumo à glória, tem que ser rumo a uma palavra chamada salvação. Nada pode impedir isso. Eu quero dizer para você que o texto diz: então disse Saul: trazei-me o holocausto, as ofertas pacíficas.
tentando tocar na autoridade. Querido, se tem uma autoridade delegada sobre a tua vida, aprenda a obedecê-la. Às vezes as coisas não fluem, às vezes as coisas não andam, porque você quer passar por cima da autoridade. Mas pastor, nem sempre é dito aquilo que os meus olhos ou os meus ouvidos, os meus olhos brilham, os meus ouvidos se alegram, é verdade. Mas saiba você que aquilo que vem de Deus é o melhor para a tua vida. Pode ser que doa, mas o que Deus quer fazer contigo é que haja um processo de cicatrização de dentro para fora. Porque quando vem uma palavra dura, o objetivo da palavra dura, querido, é dizer: eu preciso te tratar na tua alma, eu preciso te tratar no teu ser. Melhor é o final das coisas do que o princípio dela. O princípio pode ser que não seja tão bonito, mas no final, o meu rumo é o céu, o meu rumo é a glória, o meu alvo é Cristo. Nada pode me tirar isso. Olha o 10 que diz: mal acabara ele de oferecer o holocausto. Olha para cá, irmãos. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, chegou Samuel. O homem responsável em oferecer o holocausto. Quando a Bíblia diz: crede em seus profetas e prosperareis, é quando você entende que sobre a tua liderança, ou sobre a liderança divina, afinal estamos em 2013, um ano de governo, tem um Deus poderoso, preocupado comigo e contigo, em comandar. Eu gosto muito, e para a gente contextualizar, essa palavra é toda em rema, e o que o Senhor falar aqui não tem esboço, não tem nada, é diretamente. Eu gosto de domingo de manhã ser totalmente usado. Joga aí o Evangelho de João, lá no capítulo de número 13, joga para mim aí versículo 7, capítulo 13, versículo 7, entenda isso, liderado em nome de Jesus, entenda isso, ovelha, em nome de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás, compreendê-lo-ás. Saiba de uma coisa, pode ser que Deus esteja hoje agindo de uma maneira, tu não está entendendo nada, mas mais tarde tu vai entender, mais tarde tu vai compreender. Seja servo, obediente, espere o tempo que for necessário. Pastor Samuel está atrasando, aguarde, aguarde, aguarde. Não coloque a mão naquilo que você não foi chamado para colocar. Não tente fazer algo daquilo que Deus vai abominar, vai rejeitar. Não tente entrar no lugar da tua liderança e achar que você acha que poderia ser de uma determinada maneira, quando na verdade Deus vira para você e diz: olha, se eu coloquei um líder, é com ele que eu vou falar. Então que a igreja possa aprender a dobrar os joelhos. Seria diferente se a Bíblia diz que Saul se vestisse de pano de saco, fosse lá e se colocasse, se prostrasse e dissesse: Deus, envia-me Samuel, Senhor. Meu Deus, porque eu não posso tocar no holocausto, eu não posso tocar nas ofertas pacíficas, eu preciso que tu me envies Samuel. Seria diferente, querido, para a minha vida e para a tua. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos entender isso em amor, que possamos compreender isso em amor. Se Deus está dizendo é até aí, não passe. Entenda isso, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deus não está preocupado com o início, porque Ele entende que somos imaturos, Ele entende que somos meninos, Ele entende que somos falhos, Ele entende que carecemos da sua misericórdia, Ele entende que estamos debaixo da graça. Ele compreende as falhas, Ele compreende os erros, Ele compreende os pecados, Ele compreende todas as coisas. Ele está preocupado como será a tua história, a minha história lá na frente. Ele está preocupado o que vai acontecer comigo e contigo lá na frente. Ele está preocupado se tu vai chegar no ponto principal da trajetória de um cristão. E o ponto principal da trajetória de um cristão é uma palavra chamada céu.
Pastor, mas todos verão o Senhor. Mas uns ouvirão do Pai: afasta-vos, maldito, porque eu não vos conheço. E outros: bendito do meu Pai, venha para o gozo eterno. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o princípio delas. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: que fizeste? Que fizeste, Saul? Acredito que o semblante de Samuel cai. Que fizeste? Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço hoje, você não entende agora, mas mais tarde entenderás, compreendê-lo-ás. Que fizeste, Saul? Tocou onde não tinha que tocar, falou o que não tinha que falar. Tem um ditado mundano, irmãos, que diz que o peixe ele morre pela boca. Come muito. Eu lembro que eu tinha um aquário. Na verdade eu não, o pastor Márcio, né? Mas ele ficava na rua, então quem cuidava daquele aquário era eu. Aí ele ia lá, comprava comidinha. Eu toda hora queria dar comida, porque a impressão que eu tinha é que os peixes estavam sempre com fome. A quantidade de comida que tu jogar no aquário é a quantidade de comida que os peixes. Você me ajuda com os peixes? Só que você só pode botar aquela comida de tempo em tempo, né? E eu tinha um peixe dentro do meu aquário desse tamanho. Tô brincando, irmãos. Era tudo uns peixinhos, né? E quando não, eu ia no rio aqui perto e pegava os famosos barrigudinhos de vala. Vocês já pegaram barrigudinho de vala aí? Já, meu irmão? Não é? De levar para casa e tratar ele como se fosse peixe. Que isso, pastor? Entrava dentro do rio, entrava. Aqui, ó, no rio, aqui, Faria Timbó. Íamos lá e pegávamos o barrigudinho de vala, levava para casa. E aí, e quando não tinha comida, de peixe mesmo, né? Que era um potezinho assim, eu lembro como se fosse hoje, era um potezinho. Aí o que a gente fazia? Quando não tinha comida, a gente tinha que ir lá e dar pão, irmão, farelo de pão. Mas às vezes o pão estava escasso, tá? Ou o peixe ou eu. Então só dava para oferecer para o peixe o farelo. E eu ali compreendi na prática que o peixe, e alguns amanheciam mortos, meu irmão. Por quê? Porque nós dávamos muito alimento para o peixe, toda hora. Porque dava-se uma impressão de que o peixe comia, porque estava com fome, irmãos. Aí eu sabia o que era fome, porque passávamos fome. Eu dizia: Senhor, botar mais um pouquinho. E o peixe, mais um pouco. Aí o peixe não parava de comer. No dia seguinte, o que acontecia? Estava ele lá, ó. Vem cá, peixe, vem cá. Vou mostrar para você o que é um peixe morrendo, irmãos. Comendo. Tem alguma coisa contra? Não, senhor. Eu acho que ele está no caminho para um diaconato, não está não? É melhor experimentar mais um pouquinho, né? Pode ser que... Aí o peixe, eu ia dando comidinha pro peixe. Olha o peixe comendo, irmãos. Isso é um artista, meu Deus do céu. Aí, durante o dia eu ia lá, mais comidinha.
Interessante é que o peixe já sabia em que posição do aquário tu ia jogar a comida quando ele se aproximava. Sabia disso? Você sabia? Sério, diante de Deus. Aí ele vinha, eu jogava a comida aqui, ó. Aí vinha um peixe. No dia seguinte, irmãos, quando eu acordava e ia lá procurar o peixinho, começava a falhar o motor. É tainha, sei lá. É esquisitinha. Tem alguma coisa aí? Contra? Aí, irmãos, o peixe começava, o motor que tem 4 cilindros, aí ele ia batendo o primeiro cilindro, aí já ia começando o segundo cilindro, terceiro, ficava em um cilindro só. Aí, daqui a pouco ele morria de... Ih, meu Deus, ele tá... Meu irmão... Ficava boiando ainda. De barriga para cima. Ah, meu Deus. Dá uma salva de palmas para o nosso peixe aqui, irmãos. Tiago vai dizer, ou melhor, a epístola vai dizer que de uma boca procede bênção e maldição. E aí vai dizer assim, não era bom que fosse dessa maneira, mas procede bênção e maldição. De uma boca, é terrível isso, procede bênção. Aí vai falar sobre a língua, que é pior que todos os órgãos, aquela coisa toda, a língua e tal. E aí vai dizer assim, mas de uma fonte só jorra um tipo de água, ou jorra água doce ou amarga. De uma fonte só jorra um tipo de água, ou doce ou amarga. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que muitas das vezes nós erramos porque questionamos quando não éramos para questionar. Nós erramos porque falamos o que não era para falar. Nós erramos porque as nossas atitudes não são atitudes que não eram para ser tomadas. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Eu preciso ser servo, e o servo é obediente. Pode ser que tu ouça algo que não te agrade. Hoje tu não vai entender, mas amanhã tu compreenderás. Amanhã tu entenderás. Seja servo. Para ser homem de Deus, querido, para ser mulher de Deus, precisa compreender isso. Nem tudo vai acontecer conforme eu quero, conforme a minha vontade. Se não acontecer como tu quer, tu bate pezinho, tu faz beicinho, tu diz eu vou sair da igreja, eu vou embora. Saiba você, querido, porque aonde quer que tu vá, muitas das vezes o problema está contigo. Hoje Deus quer virar para você e quer dizer que o mais importante é o final das coisas do que o princípio delas. Pode ser que tu hoje esteja sendo humilhado, rejeitado, massacrado, mas sabeis que os humilhados serão exaltados não pelo homem, mas por Deus. Então, em nome de Jesus, não faça o que fez Saul. Não esperou. Mas diz aqui, pastor, esperou Saul 7 dias. Tinha que esperar mais algumas horas. No mundo espiritual, hoje Deus vira para você e diz, aguarde mais um pouco. Espera mais um mês, mais 2, mais 3, mais um ano, mais 12, mais 3. Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Toca no teu irmão e diz assim, depois não venha com desculpas. Samuel perguntou, o que fizestes? Pode vir os homens para a oferta. Respondeu-lhe Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamás, eu disse comigo, olha aqui, olha para o pastor, irmão. Irmãos, eu tenho que dar continuidade nisso aqui, irmãos. Isso é muito profundo. Eu disse comigo. Irmãos, os erros começam quando você resolve dizer com você mesmo. E eu disse comigo, é quando eu cheguei a uma conclusão. Eu acho, eu aprendi isso em debates na Melodia, durante o período que fiquei por lá. E eu aprendi isso com o Ivo Gifone. Ele sempre falava comigo. Quando começava o debate, ele via no meu ouvido e ele dizia, pastor Alexandre. Não, ele me chamava de filhão. Filhão, nunca diga eu acho.
Nunca diga eu acho. Porque ele é o apresentador. E todos aqueles que estão te ouvindo vão te massacrar lá fora. Nunca diga eu acho. Eu acho, não tem certeza. Eu acho não é uma medida correta. E o texto vai dizer: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Em outras palavras, eu resolvi me antecipar. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não basta uma história bonitona agora e uma história ridícula no final. Uma história bonita agora e uma história terrível no final. Pastor, isso é para quem? Primeiro para mim. E se servir para você, você vai dizer: e para mim também. Vou repetir: pastor, isso é para quem? Aí eu vou dizer: primeiro para mim. E se servir para você, você vai dizer: para mim também. Para mim também. As desculpas: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Fala assim: Deus não quer desculpas. Fala com o teu irmão: Deus não quer desculpas. Irmãos, se tem uma coisa dentro do Evangelho que eu vou encerrar agora, que eu tenho, isso foi Deus que me deu, é conseguir ouvir a voz de Deus, observar o erro e voltar atrás. Às vezes nós nos achamos tão perfeitos, não conseguimos nem observar os erros. E todas as vezes que eu, como pastor, tenho até argumentos para apontar o dedo, eu digo assim: Senhor, e Deus, você entendeu. Sou eu que falo, sou eu que faço. Eu enviei meu filho, não para julgar. Pô, coloca aí, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17. No 16 todo mundo conhece. Mas o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Jesus não veio para julgar, eu vou julgar? Mas é tão bonito quando Deus olha para dentro de nós e enxerga um segundo coração dele. Quando a gente diz assim: Senhor, não é isso que tu queres. Às vezes, irmãos, para ser liberado o que tu está esperando, falta um verdadeiro pedido de perdão. Às vezes fizemos mal para as pessoas e não conseguimos de fato entender isso. E aí vem uma ministração dessa, tu acha: pastor Alexandre está pregando para mim. Pessoas sem visão, irmãos. Uma palavra tão rica, e eu vou aqui perder tempo para pregar para uma pessoa só, quando na verdade eu estou pregando para mim. O
que te incomoda é o Espírito de Deus dizendo para ti: o teu proceder está incorreto, as tuas atitudes estão incorretas, o que tu tem feito está incorreto, mas tu ainda há tempo, porque tu está debaixo de uma palavra chamada graça. Tu não merece, mas Deus tem me dado e te dado tempo de acertar os ponteiros, de acertar o meu relógio com o relógio do Pai. Vê se tu entende. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Hoje Deus quer acertar aí, ó, o meu ponteiro com o ponteiro dele, e dizer para você assim: tu acha que tu esperou, mas tu não esperou. Sabe, Saul, tu acha que tu esperou, mas na verdade tu não esperou. Samuel está chegando, aquele que o Senhor colocou para liderar, aquele que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida. Esse sim, querido, quando tu perde essa essência, desculpa o que eu vou te dizer, é melhor até mudar de igreja, porque o céu fica distante de você. Então, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, compreenda isso, não como palavras duras, mas como palavras de amor, o amor do Senhor sobre a tua vida, que nós possamos fazer valer a palavra. Em nome de Jesus, pararmos com desculpas, pararmos com mentiras, pararmos com hipocrisias, pararmos com balelas, pararmos com eu quero, na verdade você quer fazer a tua vontade, mas Deus te separou, Ele te ungiu, e Ele diz: não é a tua vontade, é a minha. Se vós quiserdes me seguir, vai precisar deixar tudo de lado, largar pai, irmão, família. O que Ele está dizendo é o vínculo de dizer que essas pessoas são mais importantes do que a mim, e tu irás compreender que aí, depois disso tudo, ainda vai ter que pegar a sua cruz. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé aí no teu lugar. Eu quero te convidar a você segurar na sua cruz aí. Talvez Deus esteja te dando uma oportunidade de você acertar o teu ponteiro com o ponteiro de Deus. Para que tu não ouça: que fizeste, que fizeste. Que fizeste.